Quero convidar você à leitura da palavra de Deus em Isaías, no capítulo 30, o verso 15. Isaías 30, 15. Isaías fica mais para o meio da Bíblia, assim, você que está se familiarizando com a palavra de Deus, com a Bíblia, fica mais para o meio da Bíblia. Isaías 30, verso 15. Podemos ler, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Que Deus abençoe e complete sua santa palavra nos nossos corações, amém? Irmãos, qual é o contexto aqui de Isaías capítulo 30? Isaías capítulo 30, o contexto é de uma aliança que Deus não estava aprovando. O que ocorria? Para se livrar dos seus inimigos e buscando acordo político e militar, Israel olhou para o Egito e confiou que do Egito iria brotar o amparo, a salvação, o livramento. Então firmaram com o Egito uma aliança, um pacto, fizeram um acordo de cooperação, de proteção. Só que Deus não estava naquela aliança, Deus não estava naquele acordo, Deus não estava naquela decisão. E o que passou a acontecer é que Deus levantava profetas, mas você sabe muito bem que às vezes nós não queremos ouvir aquilo que vem da parte de Deus. Nós tomamos até de certo modo antipatia de quem fala alguma coisa contrária ao que nós queremos ouvir, contrária às decisões que nós tomamos. E foi exatamente isso que ocorreu. Os profetas vinham e diziam que não deveria haver acordo, aliança com o Egito. O povo dizia assim: não fale isso, não fale isso, não repita isso, digam apenas as coisas que nós queremos ouvir. É como se a voz de Deus fosse uma voz que simplesmente afagasse o nosso coração. Você sabe muito bem que muitas vezes Deus acalma nosso coração, Deus nos tranquiliza, dá ânimo, traz consolo, tudo isso está em Deus. Mas em Deus também está a direção da vida, a sabedoria para as tomadas de decisões. Em Deus está a verdade. Então, quando nós caminhamos por algum caminho de mentira, de ilusão, então Deus nos avisa, porque Deus é fiel. E aí o povo estava rejeitando toda a palavra profética. Então Deus avisa. E o Senhor diz assim: olha, essa aliança com o Egito vai resultar em vergonha, em vexame, em confusão. Você já notou que às vezes nós tomamos decisões na vida que elas são simplesmente para nos envergonhar, para trazer confusão, tumulto, e era o que iria acontecer. Além disso, também sofreriam um grande prejuízo, porque no acordo com o Egito havia um acordo, um pacto de concessão de riquezas. Eles iriam ceder riquezas, iriam pagar ao Egito. E no final das contas Deus diz: olha, vocês vão ver as riquezas de vocês indo à toa. No final só haverá desgaste. Uma pessoa querida nossa aqui da igreja teve uma experiência muito dura na sua vida, mas ao mesmo tempo muito pedagógico. Ensinou a essa pessoa, e é uma pessoa muito querida nossa, viveu a seguinte experiência.
ficou muito contrariado com o pai, porque trabalhou com o pai, trabalhou para uma determinada pessoa, e no final das contas, no final do trabalho, o pai pegou o dinheiro que ele trabalhou, que o filho havia trabalhado, e ficou com o dinheiro. Então aquele filho muito chateado, muito contrariado com o pai, e essa era uma atitude bem comum na região onde eles moravam, naquele tempo, o filho trabalhar e entregar o dinheiro ao pai. Naquele caso, o pai recebeu de quem deu o serviço para o filho e ficou com o dinheiro e não deu para o filho. O filho contrariado pegou as coisas e saiu de casa. E disse: com papai não dá. Com meu pai não dá. Meu pai não foi compreensivo comigo. E foi trabalhar em outro lugar, longe. E para ir para aquele lugar, uma pessoa que ofereceu emprego, deu dinheiro, deu a passagem, pagou roupa, pagou alimento, pagou tudo. E durante um tempo ele trabalhou para pagar a despesa que a pessoa teve com ele. De passagem, de roupa, de comida. Eu sei que virava e mexia, na hora de receber, ele sempre estava devendo àquela pessoa. No final do ano, já pronto, entendendo que tinha pago tudo, pagado tudo. O que aconteceu? Parece que um vaso caiu em cima de um dos carros do patrão. E aí, estragou o carro. O patrão, furioso, disse: agora você vai me pagar esse prejuízo. No final das contas, ele saiu, dando graças a Deus ainda, porque o homem até ameaçou fazer alguma coisa contra ele. E aí ele saiu, depois de um ano, sem ter recebido nada. Ficou uma lição interessante. Sair de casa porque o pai não pagou, para trabalhar um ano para um estranho que também não pagou. Irmãos, às vezes nós tomamos decisões na vida que só nos trazem dores, só nos trazem prejuízos. Quantas vezes uma pessoa luta contra tudo e todos, por uma ideia fixa, por uma obsessão, e no final só terá desgastes, só passará raiva, terá prejuízos, viverá momentos de aflição, mas está agarrado naquela decisão. Então Deus estava alertando: com o Egito, vocês só verão as riquezas indo embora. Aí vem esse verso 15, quando diz assim: porque assim diz o Senhor Deus. E aqui, meus irmãos, chama-nos atenção, aqui diz o Senhor Deus, e aí Deus se identifica como o Santo de Israel. Quando Deus diz o Santo de Israel, essa é uma expressão comum. O Santo de Israel, o perfeito de Israel, o inerrante, porque Deus não erra, o infalível, porque Deus não falha. Então ele diz aqui, quem diz é o Santo de Israel, é o que deve ser totalmente respeitado por vocês, exaltado por vocês, e sendo eu perfeito, me ouçam. Aqui quem diz é o Santo de Israel. Em nossas vidas, meus irmãos, Deus é o Santo, único Santo de nossas vidas, o único adorado, o único que deve ser obedecido de maneira cabal, completa, porque nós nunca podemos duvidar de Deus, de sua palavra, por conta do caráter dele. Então Deus diz, aqui quem diz é o Santo de Israel. E aí vem duas coisas. Primeiro, poder e salvação. Onde está a salvação de vocês? Onde está o poder de vocês? Você sabe que diante das circunstâncias da vida, nós necessitamos de salvação e poder. Salvação em que sentido e por quê? Porque nós nos sentimos perdidos na vida. O ser humano, à luz da Bíblia,
por natureza está perdido. Perdido como assim, pastor? É isso mesmo. O ser humano está desorientado na vida. Não sabe as decisões para a vida eterna. Então nós precisamos de salvação para a eternidade. E só quem resolve problemas da eternidade é o eterno. Nós, dentro da nossa pequenez, da nossa falta das nossas limitações, estamos limitados ao tempo, as questões ligadas a céu, a inferno, as questões de cunho espiritual, do mundo espiritual, principados e potestades, anjos e demônios, tudo isso, nós precisamos de salvação do eterno, nas coisas da eternidade, porque senão a nossa alma é alma perdida para a eternidade. O ensino da Bíblia é que sem a salvação de Deus, escolhemos os caminhos na vida que levam a uma eternidade perdida, uma eternidade separada de Deus, e separada de modo definitivo. Uma eternidade de sofrimento, de dores, porque a simples ausência da presença de Deus é um inferno. Porque tudo na vida que você passa de dificuldades, tudo é amenizado por conta da presença de Deus. A presença bendita, purificadora, abençoadora, acalentadora, animadora, fortalecedora da presença, é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, tudo que sobra é malignidade. Então nós precisamos de salvação para a eternidade, porque o caminho para o céu é Cristo. Há um hino antigo que diz: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de eu ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar, porque Jesus diz: eu sou o caminho. Então para a eternidade nós precisamos de um Salvador, mas não apenas para a eternidade, para as questões da vida. As questões da vida também, nós nos sentimos tão perdidos, irmãos, em tantas e tantas situações. Você não se sente perdido com os problemas que você não tem, com os que tem você fica perdido. Até a pessoa que se sente assim muito safa, muito inteligente, muito capaz, ela é tudo isso, até a hora que enfrenta um problema que lhe empata, que lhe atravanca o caminho, para o qual ela não tem solução. E às vezes nós não temos solução para coisa pequena, coisa simples. Há questões de relacionamento que você não tem a mínima condição de resolver. Relacionamento familiar, relacionamento com pessoas próximas a você. Há questões da vida econômica, de trabalho, que nós nos sentimos totalmente sem saída. Há questões internas, íntimas, com as quais a pessoa não sabe lidar. Questões de saúde física, emocional. Eu estava ouvindo uma pessoa que estava dando o seguinte testemunho. Dizia ele que durante a vida sempre teve muito bom humor, muito ânimo, sempre foi uma pessoa brincalhona, extrovertida. E quando se deparava com alguém em depressão, ele dizia, eu olhava para a pessoa e tinha até um certo preconceito. E ele disse, eu nunca imaginei que eu teria depressão, até a hora que a depressão se instalou na minha vida. Aí eu vi o peso, a dificuldade, e quão difícil era para me livrar daquela situação. Procurando ajuda médica, ajuda psicológica, tentando compreender as coisas, compreender a si mesmo, entender a razão daquilo. Então há tantas coisas da vida, que se Deus não nos salvar dela, nós ficamos perdidos. Salvação mesmo. E salvação aqui é uma
intervenção de livramento de Deus. Deus intervém, coloca a sua mão e dá a ele o livramento, dá a ele a solução. Então nós precisamos de salvação para a eternidade, para aqui também, porque senão nós vivemos errantes na vida. O errante não é uma pessoa que erra uma vez, é uma pessoa que anda em erro, errante. Tropeça aqui, dá uma cabeçada ali, uma outra para frente, uma outra para frente, e nós podemos viver errantes na vida sem Deus. Com toda inteligência, com toda capacidade, com tudo de bonito que a pessoa acha que tem. Mas, irmãos, nós precisamos também de uma outra coisa, que é poder. Poder, em que sentido? Não é poder, de soberania, não. Soberania é quem tem é só Deus. Não é poder também de ter poder político, poder humano, não. Não. Não é poder também, o que mais importa não é poder para fazer sinais e maravilhas, não. Os sinais e as maravilhas de Deus, o poder é dele, ele opera através de alguém, porque Deus pode usar, se ele quiser, uma pessoa. Então ele manifestar o seu poder de cura, de restauração, de mudança. Deus tem todo o poder, mas nós precisamos do poder, em que sentido? Aquela capacitação de Deus para enfrentar e superar as coisas, superar os problemas da vida, as decepções, como Jesus diz, eu venci o mundo. Então em Cristo nós temos poder, nós podemos também vencer o mundo. Jesus diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos e vivam a vida cristã. Agora, Deus tem o poder e Ele compartilha conosco o poder, esse poder nesse sentido de enfrentarmos a vida e sermos vitoriosos. Não é poder de ser político, poder político, econômico, não é isso não. É o poder no íntimo, é o Espírito Santo de Deus na sua vida, revestindo você. Como nós cantamos aqui, é assim que eu luto as minhas guerras. Você lutar a sua guerra diária, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então quando o texto fala, diz assim, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Vocês precisam de salvação? Sim. Salvação desse emaranhado que vocês se enrolaram nele aí agora, essa aliança que lhes trará prejuízo, essas decisões que vocês tomaram aí agora, e vocês agora se colocaram numa situação difícil, tem salvação para vocês. Em que está a salvação de vocês? Na conversão e no descanso. A conversão, meus irmãos, é uma coisa importante na vida. E a conversão é a mudança de direção. E a conversão é mais do que convencimento. A pessoa pode estar convencida e não convertida. Porque o convencimento é um entendimento intelectual, mental, uma compreensão. Você sabe, intelectualmente, que a gritaria atrapalha a sua família. Você sabe intelectualmente que a preguiça atrapalha a sua família. Você sabe intelectualmente que a implicância dentro de casa atrapalha a sua família. Então, gritaria, preguiça e implicância. A pessoa está convencida, mas ela não deixa de implicar, de ser preguiçosa e de ficar com gritaria em casa. Por quê? Porque ela está convencida e não convertida. A pessoa está num relacionamento que está matando a vida dela. Mas ela diz assim, mas eu não consigo. Porque ela está convencida que a outra pessoa é mau caráter, que a outra pessoa mente, mas ela não consegue se livrar daquela pessoa mentirosa.
Ela vai lidando, é um misto de raiva, é como diz aquela música, é entre tapas e beijos. Ela está convencida, mas não está convertida, porque a conversão é a compatibilidade das atitudes com aquilo que está claro para a vida dela. E às vezes está claro intelectualmente, mas as atitudes estão em outra direção. Então não há conversão. Conversão é a mudança completa. É aquilo que Deus fala ao seu coração que é capaz de mudar o rumo, mudar a direção, mudar as atitudes, mudar as palavras, mudar o sentimento, mudar o que a pessoa faz. Então ela compatibiliza as atitudes dela com aquilo que está no convencimento, na sua mente, naquilo que ela tem de informação. É assim mesmo. A pessoa sabe que se ela continuar comendo açúcar na mão, leite condensado no biquinho, a açúcar dela no sangue, a glicose, não sei o quê, então vai lá para cima. Aí ela muda de atitude, ela fala, não como mais isso, converteu. Sem isso é convenceu. Ela chega lá na frente do médico, o médico diz, o senhor já sabe, né? O que o senhor precisa, o que o senhor tem que fazer? Aí a pessoa, sem vergonha na cara, diz assim, eu tenho que criar vergonha na cara. Ou é verdade o que ela está falando, o que falta é vergonha na cara, é verdade. Só não tenha vergonha. Ter a vergonha é a conversão. Saber falar com o médico, eu tenho que criar vergonha na cara, né, doutor? Isso não é convertido, é convencido. O senhor faraó do Egito estava lá vivendo um pandepá espiritual internacional. Que confusão. Que confusão. Convencidíssimo. Convencimento 10, conversão 0. Ele ficava convencido quando? Quando a água do Nilo se tornou em sangue, ele se convenceu. Quando apareceram rãs para todos os lados, até em cima das camas, ele se convenceu. Mosca para todo lado, mosca tomou o Egito, ele se convenceu. Chuva de pedra, ele se convenceu, mas ele não mudava de atitude. Quando tinha que deixar o povo ir, ele dizia, não deixo. Ele deixava por um instante, depois ele voltava atrás. Meus irmãos, na conversão está a nossa salvação. No voltar-se para Deus e mudar de rumo. Mas o texto diz na conversão e no descanso. O que é o descanso aqui? O descanso é confiar no Senhor, no Santo de Israel, e não no Egito. O que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor. Descansar em Deus é um ato de fé. Você entrega e descansa. Quem aqui já esteve dirigindo com sono e trocou de direção com alguém, e quando a outra pessoa assumiu o volante, você que estava morrendo de sono dirigindo, aí você, quando muda o motor, você acorda. Quem aqui já teve isso? Nossa, eu fiz uma viagem que eu estava com sono, eu troquei, mas o remédio bom para acordar a pessoa. A cada momento era um susto, um medo. Cheguei lá acordadíssimo. Fui freando junto, passando marcha junto, avisando o que tem na frente. Você acorda. Agora, quem aqui tem a experiência de... vai fazer uma viagem, logo, logo a esposa começa a dormir no carro e você vai dirigindo. Não, isso é bom, isso não é ruim não. Tem uns aí que parece que ficaram sem graça. Quem aqui quando dirige para longe assim, a esposa vai dormindo? Todo marido gosta disso. A gente reclama, mas reclama de boca para fora. É puro fingimento. Eu tiro foto da minha família dormindo, falando, ótimos companheiros aqui. E põe no grupo.
Eu fui fazer uma viagem há pouco tempo, eu e o João Henrique. Aí eu falei assim, João Henrique, eu estou ficando com sono, eu vou parar. Ele falou, pai, não para não. Não para não, porque senão vamos chegar lá muito tarde. Passaram 5 minutos assim, irmãos, ele pegou um travesseiro que estava atrás, dormiu e eu fui embora. Eu peguei, tirei a foto, mandei para ele mesmo. Mas a gente, de certo modo, acha interessante todo mundo dormindo, por quê? Porque está todo mundo confiando. Quando você não confia, você fica ali, ó, querendo tomar a direção. Ah, irmãos, quando diz assim, a salvação de vocês está na conversão e no descanso. É quando você resolve parar de ser dono da sua vida. Confiar em Deus, buscar o Senhor. Irmãos, enquanto nós dormimos essa noite agora, e nas nossas noites, que tantas vezes a gente fica desassossegado, o Senhor está cuidando de nós. Um versículo que a gente tem que entender direitinho, é que ele diz, aos seus, ele dá, enquanto dormem. Aos seus, ele dá, enquanto dormem. Tem que acordar para trabalhar. Mas Deus opera em nossas vidas quando dormimos, quando entregamos, quando descansamos. Por isso que o texto está dizendo aqui, na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na tranquilidade e na confiança, reside a força de vocês. Na tranquilidade de quê? De obedecer tranquilamente, de confiar em Deus, porque desconfiar de Deus, falta de fé é pecado, e traz intranquilidade, porque você quer dominar a sua vida. Uma das questões mais sérias que nós temos na vida de um modo geral, é a necessidade que temos de manter controle. Controle de quê? De tudo. Só que nós não conseguimos controlar nada. Nada. Uma das coisas de maior aflição para nós, é que as coisas não estão do jeito que nós queremos. Nós queremos dizer como deve ficar. Só que nós não temos condições disso em área alguma. Você depende de uma outra pessoa. Você depende de decisões. Você não quer que seu filho, sua filha, use a roupa de um determinado jeito, corte o cabelo de um outro jeito. Tem uma linguagem de determinada maneira. Use palavras X ou Y, fale ou não fale palavrão, que não deve falar mesmo. Seja ou não gastador, ou mais, ou mão de vaca, ou equilibrado. Só que nós não conseguimos controlar nada disso. Você quer controlar as notas que os filhos... Nós não conseguimos controlar nada disso. Você e eu queremos controlar às vezes o Brasil. Nós não controlamos nada do Brasil. Nada. Eu quero até abrir um parênteses aqui e te dar um conselho. Se você aceitar, beleza. Se não aceitar, também está respeitado. Eu estou assumindo uma postura há algum tempo. Eu estou me moderando. Eu estou me moderando. Quando eu identifiquei a doença generalizada no nosso país com um determinado assunto, eu percebi que eu não tinha saúde para viver o que nossa família estava vivendo e ainda dar conta da doença nacional. Então eu estou vendo notícia sempre com cautela.
Se você me perguntar as coisas, negócio de Banco Master, que é a notícia do momento, eu considero que eu estou bem informado, mas eu estou bem informado com cautela. Eu vejo um pouquinho e não vejo muito. Se você me perguntar sobre questões internacionais aí da guerra, eu razoavelmente sei. Razoavelmente eu sei. Mas eu não estou... Se você me perguntar as notícias aqui do Rio de Janeiro ultimamente, aqui, eu razoavelmente sei. Mas eu estou sem me envolver, deixar envolver, sem me deixar ser tomado. Sabe por quê? Porque eu percebi que se eu não me cuidar com isso, ninguém consegue cuidar para mim. Isso é uma coisa que eu tenho que cuidar. Como você tem que cuidar, porque se você pegar o seu celular, você pegar um tablet, pegar a televisão, você pegar o computador e você mergulhar, querido, ninguém te segura, você adoece com força. Você fica doidinho. E ninguém te segura, é ladeira abaixo mesmo, você fica numa paixão. Você fica tão apaixonado, tão apaixonada. Eu estou olhando para as coisas com o olhar de um pastor, de um crente. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor. E os seres humanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos carecem da glória de Deus. Todos quem? Todos. Até os que eu prefiro para votar, para não votar, todos igualados. Porque essa é a realidade da vida. Uma outra coisa, a malignidade que você vê, a maldade. Eu olho com o olhar da Bíblia, o mundo jaz no maligno, eu não espero do mundo santidade nem verdade. O mundo fala do que é dele, ele é mentiroso. O mundo é mentiroso. O mundo, ele tem pai. E Jesus diz, vocês são assim porque o pai de vocês é o diabo. O mundo jaz no maligno, é o príncipe das potestades do ar operando. E a pessoa sem conversão a Deus, verdadeiramente, ela fica ali, carnal in natura. É aquilo, o homem é mau desde a sua meninice, é a inclinação. Eu creio na doutrina da depravação total. Todas as áreas da natureza humana estão afetadas pelo pecado. Então, o homem mente, ele cria as coisas segundo seus interesses. Então, muitas vezes, uma notícia que está sendo dada não é o fato real, é algo de interesse. Isso para lá, para cá, para frente, para trás. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, e não nas pessoas, e não em partido político, e não em emprego. Nós temos que ter cuidado que às vezes a pessoa deposita num relacionamento, até num patrão, como se o patrão fosse o Deus provedor da sua vida. Às vezes a pessoa pensa que um casamento é a salvação da sua vida, e aquele casamento só lhe trará desgosto. Quantas pessoas entraram num casamento como uma porta de salvação para todas as coisas e experimentaram muitas contrariedades e muita tristeza, porque fez do próprio casamento um ídolo. A nossa confiança está no Senhor. Por isso que diz aqui, na tranquilidade e na confiança, você precisa pedir a Deus, Senhor, aquieta meu coração, aquieta o meu coração. Me dê tranquilidade, porque eu confio no Senhor. Não me deixe viver desesperado, desesperada. Acalma meu coração. Eu confio no Senhor. Eu estou com este desafio, eu estou com este obstáculo, mas me dê a vitória aqui. Eu estou olhando para o Senhor, eu me converti, eu me voltei para o Senhor. Minha confiança não está nos egitos da vida. Não, são nos egitos da vida. Irmãos, na minha própria experiência, eu me lembro aqui agora e não posso contar, duas situações para a minha vida e para a de Cristiane. Nossa vida de casal, de família, que aconteceram coisas, e que pessoas
passaram a ocupar posições que nós tínhamos a impressão que seriam, assim, uma bênção para nossas vidas. Mas se tornou assim, se tornaram situações de maior dificuldade como nunca antes. Como nunca antes. Você às vezes confia que um amigo seu vai ser a solução dos seus problemas. A solução dos seus problemas não está nos seus amigos. Não estão nos seus amigos. A solução dos seus problemas está em Deus. Por isso que às vezes nós ficamos contrariados, porque uma porta se fecha e para nós estávamos confiando tanto naquela porta. E nós ficamos até revoltados, não sabemos que Deus está nos dando um livramento. Portanto, não se desespere. Nunca diga coisas, aqui está dizendo, olha, na tranquilidade e na confiança. Nunca diga assim, eu estou arrasado, eu estou arrasada. Não fale isso não. Não fale isso. Uma experiência marcante que eu tive, eu contei até algumas vezes, há muito tempo atrás aqui para os irmãos. Eu estava com o João Henrique fazendo uma caminhada, e no meio da caminhada surgiu um acidente de trânsito. Nós paramos porque juntou muita gente, uma confusão, e 3 mulheres conversavam próximas a nós. Nós estávamos prestando atenção naquela dificuldade para tirar um carro de um lugar, mas nós estávamos tão perto e as mulheres estavam conversando tão alto, que eu acabei escutando a conversa das mulheres sem querer. E uma das mulheres começou a narrar o que estava vivendo, o que estava passando na vida familiar. E no final, ela disse assim, só eu, e ela usou uma outra expressão. Ela disse, só eu fiquei acabada. Ela não falou acabada, ela falou uma outra coisa. Todo mundo se deu bem, só eu estou acabada. Irmãos, eu quase virei para trás e entrei na conversa. Quase, porque eu fiquei compadecido daquela frase. Eu fiquei inconformado daquela frase. E a minha vontade era virar para trás e dizer assim, nunca diga isso. Nunca diga isso. Nunca diga eu estou acabada. Por uma razão, não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Não diga assim, para mim acabou, para mim é o fim. Nunca diga, eu tenho vontade de sumir. Não fale isso não. Irmãos, tem umas coisas que a gente fala, as pessoas íntimas nossas, familiares, às vezes pessoas queridas, de modo simples, dizem assim, não fale isso não que o diabo escuta. Quem aqui já ouviu esse tipo de repreensão? Não fale isso não que o diabo escuta. Aí alguém pode abusar e dizer assim, não, isso tem nada a ver, não, tem tudo a ver sim. Tem tudo a ver sim. Tem tudo a ver sim. Tem no mundo espiritual, tem a ver. Porque uma vez identificada uma falha, uma vez identificado um ponto fraco, o diabo atua naquilo mesmo. Atua mesmo. É o tal de dar uma brecha, abrir uma porta, é o tal de dar lugar. Às vezes a gente fala demais, irmãos. Por quê? Por causa de intranquilidade. Nós, os pais e mães, temos uma tendência a sermos hiperbólicos. Nós temos uma tendência a sermos meio exagerados. Por quê? Porque pai e mãe tem uns receios de pai e mãe. Então tem horas que pai e mãe são meio exagerados. Não vai lá não que você vai quebrar a cara. Não é assim? É uma coisa meio exagerada, tem hora. Tem horas que é assim. Mas note bem, a gente tem que ter cuidado com certas coisas que nós falamos, por causa de dar lugar. E não é só isso não. É o efeito no seu próprio emocional, na sua própria mente, quando você declara uma coisa. Porque quem mais é afetado por aquilo que você fala é você mesmo. Quando você diz, ô peste, ô desgraça, você está se convencendo que está vivendo uma desgraça e às vezes você está no meio da graça.
Às vezes você está no meio da graça. Tem um cântico, tem um louvor, que diz assim, nós cantamos há poucos dias aqui: se a graça é um oceano, estamos afogando. Quer dizer, nós estamos aqui no meio da graça de Deus, nós estamos tomados pela graça de Deus, nós estamos afogando. Quando a Ana Paula cantou isso, pelas primeiras vezes, sem ter gravado ainda, eu estava numa reunião com poucas pessoas, e ela cantou para nós lá, eu fiquei impactado no dia. Alguém pegou um violão e ela cantou, para um grupo pequeno, eu fiquei tão impactado aquele dia. Se a graça é um oceano, estamos afogando, nós estamos cercados pela graça, pelo favor, pela bondade, pela grandeza, a misericórdia, a compaixão, o favor do Senhor. E isso deve tranquilizar os nossos corações, porque o Senhor nosso Deus é o nosso Deus para todo sempre, e será o nosso guia até a morte. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, ou por longos dias. Que Deus abençoe sua vida. Volte-se para Deus a cada instante, convertendo-se ao Senhor. Cada vez que sua mente mudar de direção, volte para o Senhor, porque nele, na confiança, na tranquilidade, no sossego no Senhor, é que está a nossa salvação e o poder para vencer todas as coisas em nome de Jesus. Amém?